Olá, meus filhos, pessoal, como estão? Espero que estejam maravilhosamente bem. Retornamos aqui para mais um canto belíssimo. Um dos cantos chaves aqui do poema. Se trata do canto 18 da Ilíada, o 18º canto, de título A Feitura das Armas. Bom, no canto anterior, tivemos aqui uma extensa batalha ao redor do corpo de Patroclo, terminando bem no finalzinho do canto com o sucesso dos aqueus em retirar o corpo, né, do poder dos troianos, né, do lugar da batalha, etc. Retiraram o corpo de fato, recuperaram de fato o corpo de Patroclo. Nesse canto aqui é onde chega a notícia para Aquiles e os desdobramentos de Aquiles estar sem as suas armas, tá? Bom, nunca é demais lembrar, né? Não se trata de uma leitura minuciosa e nem de uma leitura introdutória, algo ali no meio termo, tá? Porque acredito eu que tanto a leitura introdutória como a leitura minuciosa merecem um domínio amplo da obra, né? E esta aqui já é a segunda vez que eu estou lendo, né? Já que não se trata mais da primeira leitura, já é uma segunda desse texto maravilhoso. Bom, no verso 4, temos aqui que Aquiles já pressentia a morte de Patroclo. Este Aquiles, este se achava sentado, verso 3, ante as naves de polpas eretas, a pressentir no imo peito a desgraça de havia ainda pouco, né? No verso 18 vai chegar ali a notícia da morte de Pátroco por Antíloco, né? E não foi uma... Ele não deu uma maciada, não. Chegou assim, ó. Nobre e prudente Pelida, é forçoso que nova bem triste tenhas agora de ouvir. Ó, provera que fosse em verdade. Pátroclo a vida perdeu. Ferve a luta ao redor do cadáver. Nu, como se acha, que Heitor o espoilou da armadura brilhante. Então já falou tudo aqui, ó. Pátroclo morreu, tá tendo uma luta pelo seu corpo e Heitor já pegou a armadura. Aí, entre os seus outras falas aqui, etc, aqui ele chama a mãe aparece, né? Vai ter toda uma descrição aqui e com quem ela vem, etc. No verso 70, ela se junta com Aquiles. 70. Chega-se para o guerreiro que fundo gemia a divina mãe. Dando gritos agudos de dor, abraçou-lhe a cabeça. E entre lamentos sentidos, lhe diz as palavras aladas. Qual a razão do teu choro, meu filho? Que dor te acabrunha? Ora me conta sem nada ocultar-me. De Zeus obtivesse quanto pediste. Para o alto, na súplica, as mãos elevando, que contra as polpas premidos, sofrendo trabalhos indignos, falta sentissem de ti. Grande falta os guerreiros de Acaia. Assim, o que está acontecendo? Porque você foi contemplado por Zeus. Você teve o que você pediu. É por isso que tem aqueles velhos ditados, tem que ter cuidado com o que a gente pede, né? De fato, sentiram a falta de Pátroclo, de Aquiles.
79. Lamenta a morte de Patroclo e a perda da armadura. Sim, minha mãe, é verdade que o Olimpo me fez isso tudo. Mas que prazer posso eu ter se perdi o mais caro dos sócios, Patroclo, o amigo que acima de todos prezava, estimando como a mim próprio? Perdi-o, e a armadura admirável, encanto que apeleu, como dádiva excelsa, os ternos doaram no dia em que eles no leito de um homem mortal te puseram. Fora melhor que entre as ninfas do mar a viver continuasses, e que Peleu uma esposa mortal escolhido tivesse. Mas quis o fado, o destino, que dor a sofrer também venhas, infinda, quando perderes o filho, que nunca de volta da guerra hás de acolher no palácio. Viver, continuar entre os homens, certo, não posso. Diz-me a alma, se a Heitor não tirar a existência com minha lança pontuda, e não vir, desse modo, vingada a grande perda de Patroclo, o filho do claro Menécio. Aqui ele já sabe que para ele já deu. Já morreu. Ele não pode ver senão matar Heitor. E realmente. E ele matando Heitor, mesmo assim, ele não poderá viver. Um 101, ele se arrepende de ter ficado nas naus. Ora, que a pátria querida não devo voltar, nem a Patroclo apareci como luz salvadora, nem mesmo aos fiéis sócios que às mãos do filho de Príamo, Heitor, a existência perderam. Mas junto às naves fiquei, peso inútil na terra. Que importa na luta cruenta exceder venha, acaso os valentes aquivos, de vestes brônzeas, conquanto outros possam brilhar nos concílios? Aí vai falar lá na frente, 115. Quanto ao meu fim, estou pronto a acolher o momento funesto. Logo que Zeus o quiser e as demais divindades eternas. Aí continua. A força de Héracles não conseguiu subtrair-se da morte, em que muito caro ele fosse a Zeus grande, nascido de Crono. De Hera a vingança terrível e a moira final alcançaram. Hei de baixar ao sepulcro também, seu destino igual sorte me reservou, mas desejo, antes disso, alcançar alta glória, para que muitas Dardâneas e Teucras, de baixa cintura, com as mãos ambas das faces rosadas e tenras, enxuguem o pranto mesto e copioso, desfeitas em fundos suspiros, e reconheçam que estive afastado dos prélios sangrentos. Não me procures deter, muito embora me estimes, é inútil. Aqui ele está indo all in. Assim, eu vou lá, vou guerrear, vou batalhar, vou morrer, e é isso. Pra mim acabou, né? Como se ele perdesse uma espécie, o sentido da vida com a morte do amigo, né? Temos aqui toda aquela discussão em que eu cansei de ouvir muitos grupos, posso assim dizer, que Aquiles não pode ser hétero. Porque não sei o que. Como que alguém defende que Aquiles é? Tá claro que Aquiles e Patroclo tinham, né, um caso, entendo eu também, que na Grécia, ali por volta do ano, um tempo ali contemporâneo de Sócrates, Platão, tinha aquela coisa da pederastia, etc. Não sei, não tenho conhecimento desse costume aqui nessa época antiga, né?
Assim, estamos falando de uma guerra que aconteceu em 1200 a.C., 1200 antes de Cristo. E o poema foi escrito por volta de 750 anos antes de Cristo. Não sei se o costume da pederastia que estava presente ali por volta de 400, 390 e pouco, 390, na Grécia Antiga, era um costume de 750 e também se era um costume de 1200 antes de Cristo. O fato que eu sei que a professora Ragusa diz que Homero escreveu nesse texto, né, compôs esse texto, melhor dizendo, né, não escreveu, pensando ali numa recuperação de valores já esquecidos, né? Por isso que ele compôs a Ilíada, por uma questão tentando reanimar, tentando ressuscitar valores nos jônicos, ao menos ali, que era supostamente da onde veio Homero, né? Aquela civilização jônica. Bom, eu acredito que era apenas não o amigo de Aquiles, porque Aquiles perdeu a cabeça aqui, né? Podemos dizer, né? Daqui ele vai pro all-in. Assim, você que está me vendo aqui, assistindo esse vídeo ou ouvindo, você conhece algum caso ou já ouviu algum caso de um homem que perdeu um amigo e se afundou em depressão, em bebidas, teve algum surto psicótico? Bom, eu conheço 2 casos, aliás. E assim, o primeiro eu achei estranho, né? Fiquei com essa mesma. Confesso que fiz esse mesmo pensamento, né? Ah, o cara tinha alguma outra coisa com o outro cara que morreu, né? Confesso aqui. Mas quando teve outro caso, falei, poxa, né? Não passei por isso, né? Mas não, a perca que tive foi de pai. É uma perca duríssima, né? Mas já é esperado, né? Algum tipo de rebote, né? De amigo nem tanto, porém acontece. E eu conheço 2, mas já soube de muitos outros perguntando e etc. Então é uma coisa que já está retratada aqui 750 a.C. Uma história que possivelmente aconteceu em 1200. Assim, o tempo é diferente, porém o homem é o mesmo. Então aqui fica essa minha pequena reflexão. Voltando aqui ao texto, ao poema. 134, a Tétis, ela vai dali por diante, quando ele fala que quer morrer tal, quer conquistar outra glória, a Tétis vai falar pra ele que ela vai até Hefesto para conseguir uma nova armadura. A Tétis cheia, né? Cheia de coisinha, né? Porque Zeus devia um favor pra ela, Hefesto também meio que tá em dívida com ela, e Hefesto mais pra frente vai explicar porque ele foi acolhido e etc. É impressionante, né? A mulher sábia, né? Cobrando todos os seus favores ali para o filho. Um amor de mãe para o filho, né? Muito belo. E ela fala pra ele, fala assim, ó, você só vai voltar para a batalha quando eu chegar aqui com as armas, as armaduras e as armas de Hefesto. Aqueles, beleza. E aí os troianos, 148, os troianos perseguem os aqueus com o corpo de Pátroco, né? Estão fugindo ali ainda, né? Se recuperaram ali, mais ou menos, né? Assim, fugiram. Teve os 2 Ajax ficaram ali na frente, né? Os 2 Ajaxes ou os 2 Ajax ficaram na frente, o pessoal recuaram, mas foram atrás. E
No 154 vai ter aqui uma... Eu vou ler aqui, ó. Sob o comando de Heitor, que uma chama voraz parecia. 3 vezes pega o pé do cadáver, Heitor, por trás dele, para arrastá-lo dali, concitando os troianos à luta. Os 2 ajazes, 3 vezes de ardor indomável vestidos, o repeliram do corpo. Mas ele, na força confiado, ora de um salto cortava o tumulto, ora em gritos horríssonos, se conservava parado, sem nunca recuar de onde estava. Então a batalha ali tá... Recuperaram, tá em poder dos aqueus, o corpo de Pátroclo, mas não está 100% garantido, né, a sua posse. No 165, aqui o poeta vai nos falar aqui, o Aedo, eu vou ler. Diz o Aedo, Homero, e porventura o arrastara colhendo com isso alta glória. Eu vou voltar um pouquinho para ficar melhor. 161. Como pastores, na verdade estou continuando até onde ele. Como pastores em ronda noturna não podem dar presa a um fulvo leão repelir pela fome imperiosa acossado. Do mesmo modo, impossível aos 2 arnessados ajazes era fazer que do corpo de Pátroclo Heitor se afastasse. E porventura o arrastara colhendo com isso alta glória. Se Íris, de pés mais velozes que o vento, do Olimpo não viesse, da parte de Hera, as ocultas de Zeus e das outras deidades, para dizer ao Pelida que as armas fulgentes vestisse. Aproximando-lhe Íris, de rápidos pés assim disse: Alça-te, filho do claro Peleu, dos heróis o mais forte. Corre em defesa de Pátroclo, em torno do qual, junto às naves, pugna terrível se ateou. Uns aos outros ali se trucidam, de um lado os fortes aqueus desejosos de o corpo trazer-te, do outro os dardânios, que o querem levar para os muros de Troia. O ínclito filho de Príamo, Heitor, mais que todos se esforça para arrastar o cadáver, que o peito a cercear o concita do tenro colo a cabeça a ultrajá-la, espetando-a num poste. Não mais ocioso prossigas, que tua alma de horror estremeça de poder ser o cadáver de Pátroclo aos cães atirado. Tua a vergonha há de ser, se lhe o corpo desta arte ultrajarem. Então Aquiles ele vai dizer ali que ele não pode lutar porque ele está sem as armaduras e prometeu a mãe, né? Aí Ares vai responder para ele no 197. Não ignoramos que os teucros tomaram a tua bela armadura, mas aparece aos troianos na beira do fosso, tal como te achas. Talvez a batalha desistam do medo apossados e os belicosos aquivos consigam tomar novo alento. Ainda que laços, embora pequeno, o descanso é valioso. E aqui no 203 Aquiles aparece. Eu vou ler esse trecho. Íris daí retornou, pós haver a mensagem cumprido. Alça-se o herói, a Zeus caro ao redor das espáduas robustas. A égide horrível lhe pôs, de 100 franjas ornada. Cinge-lhe a deusa, preclara em seguida a cabeça,
com nuvem de ouro, fazendo que se chama brilhante do herói se irradiasse. Fazendo que chama brilhante do herói se irradiasse. Como de grande cidade numa ilha pelo éter se eleva, fumo que ao longe se vê. Quando o sítio dos ímigos apertam, e o dia todo das altas muralhas a luta sustentam os moradores. Mas quando a luz clara do sol desaparece, grandes fogueiras acendem, para o alto o esplendor logo sobe, porque das ilhas vizinhas, se acaso de longe for visto, tragam nas naves recurvas auxílios eficazes e oportuno. Chega até o éter, assim, o esplendor da cabeça de Aquiles, que, tendo o muro deixado, avançou para o fosso apartado dos valorosos aqueus. Obediente aos conselhos de Tétis, aí se deteve e gritou, reforçando-lhe Palas o brado, que nos guerreiros troianos terror indizível espalha. Como ressoa distinta a trombeta sonora que o alarma quando toca em cidade cercada por cruel inimigo. 2 símiles de cidade. Soa desta arte bem claro o alto brado do Eácida ilustre. Ficam tomados de medo os troianos no instante em que a ênea voz escutaram. Os próprios cavalos de crinas tratadas retrocederam, que o dano iminente já então pressagiavam. Treme de susto os aurigas preclaros ao verem a chama inextinguível em torno à cabeça do claro Pelida. A de olhos glaucos Atena fazia que ardesse incessante. Por sobre o fosso 3 vezes gritou Pelida divino. Por 3 vezes os troianos e os filhos aliados recuaram, com tal balbúrdia, que 12 guerreiros distintos morreram, por suas lanças feridos ou sob os seus carros. Os danos mais aliviados da pugna retiram o corpo de Patroclo. Numa padiola o colocam, que os fiéis companheiros circundam, em prantos desfeitos. Aquele de rápidos pés o seguia a derramar quentes lágrimas, por ter um amigo enxergado sobre o seu leito da morte, por bronze cruel trespassado. Então aqui, Aquiles estava com a égide. Eu preciso até ver aqui, eu vou conferir agora a questão da égide, eu continuo o raciocínio. Então, continuando, qual que é a questão da égide que eu acabei de perceber aqui? No 593 do canto 17, Zeus envolve Heitor com a égide, certo? Envolve Heitor com a égide. Mas ali fala que envolveu a égide, então, resplandecente de franjas ornadas, agitando Zeus poderoso, o ida Augusto de nuvens escuras envolve, fuzilando contínuo, troando terrível, blá, 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 blá. Envolveu Heitor com a égide de franjas. Só isso tá aqui. Em Aquiles, Zeus, caro, ao redor das espáduas robustas, a égide horrível lhe pôs, de 100 franjas ornadas. Aqui é engraçado, né? Aqui está a égide horrível de 100 franjas. No outro está a égide, então, resplandecente de franjas ornadas. Aqui a égide horrível lhe pôs de 100 franjas ornadas. Uma coisa que eu acabei de perceber. Aqueles envolvidos com a égide de 100 franjas ornadas, parece ser uma égide mais forte, foi no fosso e gritou, né? Saiu dos muros, lá saiu da nau, saiu dos muros lá do acampamento e gritou. Aqui eu já vi algumas explicações, não vi ainda a explicação da professora Vanessa, do curso dela Minúcios de Homero, né? Que eu não cheguei nessa aula, assim. Conforme eu disse, primeiro
digo o que eu tenho a dizer aqui e depois assisto a aula, né? Ainda estou na aula no canto 12 ou 13 da Ilíada, assistindo retroativamente, pois eu entrei no curso, estava na aula 22, eu acho, no canto 22, se eu não me engano. E eu não sei o que ela vai falar aqui, mas assim, eu já vi algumas explicações que dos 12 que morreram, uns morreram de medo, tipo, vai um ataque cardíaco, né? Morreu. Outros ficaram com medo e recuando se furaram com a lança. Eu acho que é isso. Por quê? Porque uns se furam com a lança ou sob seus carros, né? Então, acho que eles, o cara se próprio, assim, agora ele fugindo se furou ou ele também desmaiou e caiu na lança. Essa é a minha dúvida. Assim, eu acredito que, acho que de medo morreram, tipo, desmaiaram mesmo, e uns caiu na lança, outros caiu nos carros. Eu acho que é isso. Aqui desse trecho belíssimo, Heitor com a chama elevadíssima na cabeça, né, no cimo da cidade, para outra cidade poder ver o fogo. E o grito dele que ressoa com uma trombeta, né, para outra cidade ouvir também. Que Atena, Palas Atena, ecoa também, ajuda a ecoar o grito. Belíssima aqui a aparição de Aquiles. E só então que eles conseguem recuperar, né, o corpo de Pátroclo, e na sequência do 239 a Hera ela abrevia o dia, porque aquela coisa, né, quando chega a noite não se batalha, né? E aí, então eles conseguem, Aquiles consegue, já ele chora porque vê o corpo, né? E os aqueus conseguem completar a missão de resgate, de fato. 253, a gente tem Polidamante que quer recuar, né? Cheio de bom pensamento, lhe diz o seguinte, né? Polidamante é como se fosse o conselheiro aqui, é o Nestor dos troianos, né? Sábio, não por ser velho, né? No 285, Heitor responde, ali evidenciando aqui agora a sua híbris 100%. É lógico que ele não quer. No 311, vai falar aqui, depois do discurso de Heitor, né? Que Heitor vai repreender Polidamante, vai fazer um discurso ali que eles têm que ir lá batalhar, babá. Como eu já disse antes, né, os discursos de Heitor são belíssimos discursos, né? Que dá um trabalho fenomenal, né? De motivação e etc. São discursos belos, né? Em 310, vai falar assim, ó, diz o Aedo, esse é o discurso de Heitor. Os troianos, em peso, o aplaudiram. Nécios. A todos Atena privara do são raciocínio, pois aceitaram os planos ruinosos de Heitor, sem que ao sábio Polidamante ninguém a menor atenção concedesse. Que já sabe que já era. No 333, temos aqui o juramento de Aquiles, né? Que ele faz ali para Patroclo. Que ele vai... Isso aqui é... Eu vou ter que ler aqui, ó. Mas, doce Patroclo, visto tocar-me viver ainda um pouco, só te farei as exéquias depois que trouxer a cabeça e bem assim a armadura de Heitor, causador de tua morte. Diante da pira sagrada pretendo imolar 12 teucros, dos mais 12 teucros dos demais lúcida estirpe,
por terem causado a tua morte. Mas até lá deverás continuar junto às naves recurvas, e noite e dia, ao redor do teu corpo, com pranto copioso, se prostarão as Dardânias e as teucras de baixa cintura, as mesmas sim que prezamos com muita fadiga as astas longas, quando arrasamos os burgos dos homens de curta existência. Faz juramento ali por corpo de Pátroclo. A 365 temos ali a Tétis chegando ao palácio de Hefesto. 393, 387 temos ali a Xenia, né? Hefesto recebendo muito bem ali Tétis. 393 vai falar como a Tétis salvou Hefesto. Por isso que ele está devendo um favorzinho, né? Devendo uma. 467. A armadura causa espanto. No 468, ele começa a fabricar. No 467, que para todos os homens que a virem será de grande espanto. E aqui ele vai... 468 ele vai começar a fabricar. Aí temos aqui o escudo de Aquiles, né? Porque o escudo, ele serão vários trechos, né? Aqui, ó, eis as imagens, aqui na página 219, 219 do guia da professora Juliana Ragusa. Do verso, eis as imagens que o Deus imprime no escudo de Aquiles. Veja, o escudo começa no 483 e vai acabar no 608. Vamos lá. Aqui vocês podem procurar também imagens no Google. Escudo de Aquiles, que existem reproduções, né, físicas do escudo. São belíssimas também. Verso 483 ao 489 são corpos celestiais, que vai estar ali fazem a marcação do tempo essencial à vida dos mortais, que para aqueles está rapidamente se esgotando como para Heitor. 490 ao 508, a cidade em tempo de paz. As bênçãos da vida comunal organizada estão representadas pelas bodas, que unem as famílias, elevam festividades a todos, e pelo acordo pacífico para uma disputa sobre a morte de um homem, feito pelas instituições judiciais de uma cidade. 509 ou 540, a cidade em tempo de guerra, o cerco, como Troia e qualquer cidade grega ou estrangeira, cotidianamente a emboscada e o sequestro do gado. 541 ao 572, o ano do lavrador e as suas labutas. 573 ao 589, o pastoreio de bois e ovelhas, mais uma atividade dos homens comuns. 590 ao 606, a dança de jovens em círculo ou em fileiras de frente uma à outra, ambas lideradas por dançarinos que saltam sós. A cena feliz compõe uma conclusão adequada à representação prazerosa da vida social que o escudo apresenta. Edwards, o autor que a professora cita. 607 ao 608, o rio Oceano que circunda as cenas no escudo como circunda o disco plano da Terra, no qual vivem as suas vidas os homens e as mulheres. Edwards também, citado aqui. Todas essas descrições aqui são do Edwards, né? Com exceção do primeiro e do segundo. Sim, todos. Vamos lá.
primeiro ponto, a professora Ragusa aqui diz. E o terceiro ponto, professora Ragusa. Quinto ponto, professora Ragusa. Entre todos estes. Tá? E os 610 ao 613 são as demais armas. O restante aqui da armadura feita por Hefesto. São pouquíssimas. Aqui, ó. Póstero artífice, o escudo maciço desta arte aprontado, 610. Fez a couraça de brilho mais forte que os raios do fogo. O elmo com ricos lavores, muito sólido e belo, que as fontes bem se ajustasse, provido de uma áurea e luzente cimeira. E, finalmente, umas grevas formadas de dúctil estanho. Vamos acabar aqui lendo. Logo que as armas o artífice ilustre aprontou, sobraçando-as, foi colocá-las aos pés da mãe triste de Aquiles divino. Como um gavião, desceu ela do Olimpo nevoso, trazendo a refulgente armadura que Hefesto potente forjara. E assim acabamos o canto 18. Belo, não? Aquiles. Aqui tem um. Aqui desde o verso 468 até aqui no 613 foi a forja, com apenas 3 versos para o restante da armadura e o restante para o escudo de Aquiles. Bom, imaginamos que será uma armadura muito poderosa, né? E o próximo canto, o canto 19, a renúncia à ira. Vamos ter ali um certo acerto entre alguns guerreiros, né? Sem dar o devido spoiler. E a renúncia à ira, né? Entre aspas. Talvez será um redirecionamento à ira, né? De Aquiles. Bom, ficamos por aqui. É um canto belíssimo. Vemos aqui a potência de Aquiles. Temos aqui uma... Agora sim, veremos Aquiles com com o seu total esplendor, com o seu total heroísmo, né? Lembrando que o termo herói para os gregos, né, entre aspas aqui, é os que conseguem fazer coisas sobre-humanas. Veremos agora de fato, o guerreiro mais forte no próximo canto. O guerreiro mais forte dos aqueus irá agir finalmente. Temos uma preparação, assim, um belíssimo trecho, ele sem armadura, só com grito. Claro que é auxiliado pelos deuses, né? Mas quem não é, né? Aqui dos heróis, matou 12 guerreiros só com a voz. Então podemos esperar maiores façanhas. Então ficamos por aqui e voltaremos mais fortes. Estejam bem.